Capítulo 581 Antiga prática familiar. Layla comentou ao ver a reação de Vicente. As relações consanguíneas não são comuns no continente, mas há casos como este em todo o lado. Em algumas áreas, as famílias tradicionais têm seguido esta prática há milênios, casando-se com primos, tios e sobrinhas, tias e sobrinhos, etc. Manter a linhagem de uma família pura e fortalecer certas características. Para alguns clãs poderosos, esta prática é vital para sua existência e para perpetuar suas poderosas habilidades mágicas. Ao contrário da Terra, a endogamia no Reino Polaris não apresentava os riscos adversos de produzir descendentes com condições degenerativas e assim por diante. Pelo contrário, esta prática foi capaz de fundir os melhores genes de uma mesma família e criar linhagens extraordinariamente puras e poderosas. Mas a maioria das pessoas não aceitava que irmãos se relacionassem com irmãos ou que os pais se relacionassem com os filhos, por isso a maioria das pessoas no continente não seguia tais práticas. No entanto, não havia regras contra este tipo de reprodução em quase nenhum lugar do continente, e tais coisas eram relativamente fáceis de encontrar quando se viajava por estas vastas terras. O jovem informante na frente do grupo concordou com a cabeça e disse a Vicente: As relações consanguíneas entre mães e filhos não são comuns devido à forte presença do patriarca, mas as outras relações são bastante comuns. De certa forma, muitos mantêm essas coisas em segredo ou pelo menos não gostam que os outros falem sobre elas. Enquanto alguns usam esses métodos para manter a linhagem familiar pura, outros fazem isso apenas por diversão, haha, como virgens para fazer alianças com outros poderes, então é melhor não falar muito sobre isso. Ele riu enquanto olhava para os três à sua frente. Layla, Casey e Vicente não puderam deixar de ficar enojados ao ouvir isso. Vicente amava a sua família e não conseguia imaginar como é que os membros da família que cresceram juntos poderiam fazer o que a família de Malik parecia praticar. Casey tinha uma opinião quase idêntica sobre o assunto. Ao mesmo tempo, por mais que soubesse sobre a prática, Layla também a achava nojenta. Ela não tinha irmãos, mas a ideia de ter um relacionamento com um de seus parentes parecia extremamente repulsiva. Esse informante então disse: Bem, isso é tudo que consegui acessar sobre ele. Se há um ou dois pequenos bastardos de Malik com uma de suas filhas, eu não sei. Só descobri o relacionamento deles por acidente. Poucos na seita sabem disso, então é bem possível que ele tenha mais parentes. Em um piscar de olhos, eles estavam agarrados um ao outro, ela o despiu e ele a despiu enquanto seus lábios se conectavam. Tio. Os dois rapidamente não tinham nada cobrindo seus corpos e já estavam deitados na única cama do quarto. Durante os próximos minutos, eles aproveitariam o tempo sozinhos, ambos buscando o auge do prazer à medida que aprofundavam seu relacionamento. Depois de algum tempo, Vicente e Layla encerraram seus assuntos íntimos e foram esperar Casey no local combinado. A partir daí, eles eventualmente se separariam para ir observar a sede da seita dos Anjos Caídos para estudar a real situação desta organização e conectar as informações que tinham com o que encontrariam nos próximos dias de ação. Nos próximos dias, eles descobririam quem eram os anciões mais fortes da seita na cidade, suas posições atuais e como seria uma tentativa de invasão da seita. Além disso, o grupo reservaria um tempo para meditar e treinar. Vicente iria um pouco mais longe e dedicaria 1 hora por dia durante esse período ao estudo da forja. Ele comprou vários livros e técnicas de forjamento da 4ª série em sua viagem para cá. Ele compraria mais materiais de estudo e treinamento no Spiritibel para sua evolução como ferreiro, mas com apenas 1 hora por dia, não seria capaz de desenvolver suas habilidades a ponto de poder produzir itens de 4ª série para si e seus companheiros. De qualquer forma, ele não estava fazendo isso para usar essas habilidades em seus planos atuais, mas para continuar seu progresso em direção a uma posição mais elevada que pudesse usar para ajudar sua família no futuro. E com isso, o dia do ataque à seita dos Anjos Caídos chegaria em breve. Fim do capítulo.
Capítulo 582 Família reunida. 6 dias depois que o grupo de Vicente chegou a Spiritibel, eles finalmente agiram contra os anjos caídos. Depois de descobrir o quão enfraquecida a seita estava devido ao movimento de vários especialistas do quarto estágio em direção às Montanhas dos Ossos, o grupo encontrou a oportunidade de agir. Assim que Vicente conseguiu investigar suficientemente o quartel-general inimigo e descobrir onde e como eles se infiltrariam no local, o grupo decidiu agir na tarde do seu 6º dia em Spiritibel. Quase sempre era melhor agir à noite porque era mais fácil esconder-se, por causa da luz ambiente e porque havia menos movimento de possíveis testemunhas. Mas cada caso tinha suas peculiaridades. Vicente queria fazer Malik sofrer antes de morrer, por isso teve que agir quando a maioria dos entes queridos do homem estavam reunidos. Depois de alguns dias estudando a seita dos anjos caídos, ele descobriu que o horário mais importante para a família de Malik era a hora do almoço, quando todas as suas esposas e alguns de seus filhos costumavam ir para sua residência. Como Vicente descobriu isso, ele se infiltrou na seita 3 vezes nos últimos dias e observou seus alvos de perto, observando alguns dos hábitos mais comuns da família e quaisquer problemas que pudesse encontrar. Como resultado, ele ajustou seus planos com Layla e Casey e finalmente começou a se infiltrar na seita esta tarde. Depois de aproveitarem as brechas nas defesas dos anjos caídos, os 3 seguiram até a colina onde ficavam as casas dos anciões da seita e atingiram seus alvos sem problemas. Vicente era muito bom em entrar e sair de locais protegidos. Mesmo quando ele era apenas um mago de alto nível, ele podia entrar em locais protegidos por pessoas e dispositivos do mais alto nível. Mas agora que ele avançou, achou ainda mais fácil lidar com itens de defesa de 4º grau e especialistas de 4º estágio. Como a sede da seita não era atacada há muito tempo, alguns dos homens não tinham tanta consciência de certas fraquezas, o que tornou a jornada do grupo até a residência de Malik ainda mais fácil. Uma vez lá, Vicente usou Layla para atrair mais membros da família de Malik para o local, enviando-a para entregar mensagens falsas para quem estava fora da propriedade na época, enquanto Casey manipulava as mentes de alguns servos e guardas da propriedade. Um olhar travesso apareceu nos olhos de Malik, mas ele logo se sentou em uma das cadeiras da grande mesa cheia de pratos e muita comida para sua família. "Vamos comer, estou morrendo de fome", ele disse enquanto pegava uma taça de vinho e sorria ao ver as meninas e meninos ali. Lena sentou-se ao lado do pai e perguntou: "Ouvi dizer que Dex morreu. Isso é verdade?" Ele olhou em seus olhos verdes e assentiu. "Sim, alguns magos do caminho das trevas o eliminaram para nós. É uma pena que não tive a chance de fazer isso, mas ainda assim, é melhor para ele estar morto do que vivo. Os anciões agora estão se movendo para aproveitar a atual fraqueza das Montanhas dos Ossos." Lena olhou para a mãe e disse: "Isso é bom. Tivemos muitas batalhas com o pessoal de Dex ao longo dos anos. Agora podemos nos concentrar em outras coisas." A mãe de Lena, uma mulher muito parecida com a filha, mas com alguns traços de maturidade mais pronunciados, sorriu para ela, não se incomodando com a morte do ex-namorado. Ela havia traído Dex com Malik, então não havia motivo para lamentar a morte do homem. Ela não queria exatamente que Dex morresse, mas a longa história negativa do homem contra sua família tornou a morte dele algo positivo até para ela. Enquanto as pessoas ao redor da mesa conversavam em tons alegres, aproveitando o retorno de alguns deles que haviam recebido mensagens de que o pai iria anunciar algo importante no final do almoço, um homem de preto apareceu de repente na porta. Quando Vicente apareceu, Malik foi o primeiro a ver aquela pessoa estranha, franzindo a testa sem entender do que se tratava. Vicente não hesitou em usar a sua habilidade especial para se mostrar a Malik. Num único instante, vários objetos metálicos surgiram de seu corpo e depois atacaram os pontos vitais de todos na sala, exceto Malik. Malik viu isso enquanto tentava se levantar, rapidamente empalidecendo de medo ao ver um homem aparecer de repente na sua frente, armas apontando para o ar em direção aos seus familiares.
Infelizmente para ele, Vicente foi demasiado rápido até para os mais fortes e nas suas melhores condições na área. Não seria Malik, ferido e enfraquecido, quem poderia impedir o que estava para acontecer. Fim do capítulo. Capítulo 583 Vingança cumprida. Malik viu os corpos das suas filhas, filhos, esposas e subordinados naquela sala de jantar sendo brutalmente atacados por Vicente de várias maneiras. Vicente foi implacável nas suas ações, utilizando métodos mais sangrentos para lidar com as filhas de Malik, que presumivelmente tinham relações íntimas com ele. Ele explodiu as cabeças das 3 filhas de Malik enquanto enfiava espadas nos corpos dos filhos do homem na altura de seus corações. Grandes machados cortaram ao meio os corpos de 3 das 6 esposas de Malik, enquanto lâminas de guilhotina cortaram as cabeças das outras 3 mulheres. Tudo isso aconteceu quase simultaneamente, enquanto apenas Malik não sofreu nada ao ver toda a sua família ser massacrada na sua frente. Ele não se preocupou em prestar atenção às mortes de seus subordinados ao seu redor, mas não pôde deixar de tentar se levantar da cadeira em profundo estado de choque. Não! Ele gritou com a pouca força que tinha, seu rosto ficando pálido e suas mãos tremendo consideravelmente. Em um instante, a maior parte de sua grande família estava reunida ali com ele, e então todos morreram. Vicente olhou nos olhos de Malik, que não tinha nada para cobrir o rosto. Ele acenou com a mão na direção do homem e Malik imediatamente sentiu como se alguém estivesse apertando seu pescoço. Seu bastardo, quem é você? Quem te enviou? Ele perguntou com dificuldade enquanto olhava para Vicente cheio de raiva. Mas ele não tinha esperanças tolas. Essa pessoa certamente o mataria. Ele só queria saber do que se tratava antes que a situação terminasse. Vicente certificou-se de que o seu inimigo conhecia a origem destas mortes e explicou com uma expressão calma no rosto. Cerca de 6 anos atrás, você lutou contra Dex das Montanhas dos Ossos na província Scott do Reino Seidel. Sua luta naquele dia causou a morte de minha mãe, foi a principal responsável pela morte de meu pai, causou a cegueira de minha irmã mais velha, e a surdez da minha irmã mais nova. Eliminei Dex e todos com quem ele se importava antes de vir até você, Malik. Agora é sua vez de deixar este mundo e pagar por seus crimes. Assim como Dex, Malik não tinha ideia na época de que havia causado baixas em sua luta contra tal homem. Eles estavam muito focados em machucar um ao outro para prestar atenção em qualquer coisa ao seu redor. Entendo. Malik murmurou com dificuldade enquanto fechava os olhos. Termine o que você veio fazer. Até aquele dia, a primeira gema mágica de Vicente era amarela. Mas à medida que o jovem caminhava entre os corpos brutalizados dos seus alvos, a escuridão da sua segunda gema penetrou subitamente na primeira, tornando-a maior e mais forte no seu espaço de consciência. À medida que isto acontecia, não só as intenções assassinas de Vicente se tornaram mais fortes, mas traços de elementos negativos foram infundidos na gema enquanto sua cor mudou para um verde brilhante. Thorne não disse nada a Vicente enquanto ele observava com curiosidade, nunca tendo visto nada assim em sua vida. Mas Vice era um mágico com 2 joias mágicas, então ele presumiu que alguém assim poderia exibir talentos diferentes conforme ficava mais forte até revelar seu verdadeiro talento com a joia mais forte. Os poderes do mestre se tornarão ainda mais decisivos. Ele pensou consigo mesmo até que Vicente deixou a mansão e rapidamente correu para Casey e Layla. Hora de ir, ele disse enquanto fazia seus amigos ficarem invisíveis ao lado dele. Enquanto isso, alguns homens da seita dos Anjos Caídos levaram os 3 para uma das saídas da seita, todos controlados pelos poderes mentais de Casey. Layla e Casey não disseram nada a Vicente após seu retorno. Eles apenas o seguiram até a saída. Eles usariam a vantagem inicial para fugir da cena das mortes dos parentes de Malik, e somente quando estivessem perto da saída principal da seita os alarmes começariam a soar ao redor da sede. Eu me pergunto o que está acontecendo. Um dos guardas da seita na entrada deste lugar se perguntou quando ouviu os sinos de alarme indicando que eles deveriam trancar toda a organização. Evan, deixe-me passar.
Estou seguindo as ordens do ancião Malik. Parte de sua família foi atacada, e ele me pediu para verificar seus outros filhos. Disse um dos homens sob o controle de Casey. O que? Você está falando sério? Perguntou um dos guardas parados no caminho do grupo de Vicente. Abram a passagem. Ou vocês querem se explicar para o ancião? Com esta pergunta, a passagem se abriu para eles antes de se fechar novamente. Com este simples movimento, Vicente e seus dois aliados deixaram com sucesso a sede dos Anjos Caídos. Fim do capítulo. Capítulo 584. Seguindo caminhos separados. Depois de deixar a sede dos Anjos Caídos, Vicente, Layla e Casey seguiram sob a invisibilidade de Vice até deixarem Spiritable. Ao saírem da parte mais perigosa de sua fuga, eles começaram a se mover mais rápido, com Layla usando seus poderes para fugir enquanto Vicente voava para longe, levando Casey com ele. Eles continuariam a se mover para o leste por cerca de 1 hora, afastando-se do Spiritable o mais rápido que pudessem. Depois desse tempo, eles começavam a desacelerar um pouco até pararem perto das margens de um rio, no meio de uma área arborizada deste estado de pouca floresta. Bem, hora de dizer adeus. Vicente sorriu para Layla e Casey, sentindo que finalmente era hora deles retornarem ao reino Seidel para ajudar sua família e relatar o que havia acontecido até agora. Casey e Layla olharam para Vicente, ambos um pouco relutantes em se separar dele, mas cientes de que era necessário levar o vampiro o mais longe possível de Salt Star City. Casey respirou fundo e apertou uma das mãos de Vicente, sentindo que os dois teriam menos peso nos ombros a partir de agora. Ambos se vingaram de seus inimigos e resolveram problemas do passado. Boa sorte em sua jornada de volta ao reino, Vice. Quando você voltar, vamos tomar um drink e conversar sobre suas experiências. Casey disse sinceramente, sorrindo para o amigo. Vicente acenou com a cabeça para o homem de longos cabelos negros e garantiu-lhe que isso aconteceria. Claro. Layla o abraçou e deu um beijo de língua em Vicente, sem se importar que Casey estivesse ali. Depois de um momento, ela contou a ele. Tenha cuidado. Não sei o que você está planejando, mas lembre-se que você tem uma irmã para cuidar em Salt Star City. Não pense que pode arriscar agora porque não tem nada a perder. Não se preocupe, ainda tenho muitos objetivos para me arriscar sem motivo. Ele sorriu com a preocupação dela. Você vai caçar seu quarto pentagrama agora? Ela perguntou curiosamente. Não, será difícil para mim conseguir um bom pentagrama na minha situação atual. Vou esperar que mais membros da família se tornem mais fortes, e quando eu me tornar um soberano do céu, verei isso. Eu me pergunto o que aconteceu. Ele perguntou a ela. Não tenho ideia. Talvez seja uma de suas habilidades. Ela tentou pensar. Ele pode manipular a luz ao seu redor para se tornar invisível, então talvez seja isso. Então, ele estava nos mostrando informações falsas ou finalmente nos mostrou seu verdadeiro talento? Casey perguntou. Não sei, mas é muito provável que o talento dele não seja amarelo. Talvez o seu verdadeiro talento seja verde. Os dois continuaram a discutir o assunto e logo desapareceram na floresta. Enquanto observava Layla e Casey desaparecerem no horizonte, Vicente olhou para a área em que estava, onde um pequeno rio corria em direção a uma cachoeira não muito longe dali. As árvores de tamanho médio cheias de folhas coloridas balançavam com a brisa relativamente leve que soprava. Ao mesmo tempo, o céu estava completamente azul no meio da tarde. E agora? Ele perguntou a Thorne. Agora podemos ir para o lugar que lhe falei, mestre. Mas primeiro, devo informar que seus poderes devem ter sofrido alguma mutação antes. Sua primeira gema mágica agora está emitindo uma cor verde escura. Thorne disse, chamando a atenção de seu mestre para esse fato. Realmente, Vicente caminhou até uma das margens do rio e olhou para o seu reflexo. Não consigo explicar o que aconteceu, mas sua segunda joia deve ter afetado a primeira para mudar e se tornar mais forte. Seus poderes deveriam estar um pouco mais fortes agora. Thorne explicou antes de voltar ao assunto que tinha que resolver com Vicente.
Mas você quer ir diretamente para o local da minha antiga organização. Chegaremos a esse lugar em cerca de 15 dias se nos movermos sem parar. Por favor, mostre o caminho. Vicente concordou. Com essa ordem, Thorne logo conduziu Vicente ao primeiro posto avançado da Ordem do Cataclismo em que entrariam. Vicente não esperava muito, nem tinha muitos planos para a Ordem do Cataclismo, mas com esta experiência, os seus planos para o futuro mudariam. Fim do capítulo. Capítulo 585 Nova Montaria. Ponto de interrogação. Após alguns dias de viagem, Vicente havia percorrido a maior parte da distância entre sua posição anterior e o posto da Ordem Cataclísmica para o qual Thorne o estava levando. Aquele lugar ficava na costa sudeste do Império Kenneth, a apenas 4 dias da fronteira do estado com o Reino Sydel. Vicente havia viajado para lá durante a maior parte de sua jornada sem encontrar nenhum problema de alto nível e, até o dia anterior, ele havia lutado apenas contra seres do estágio 4 inicial. Mas hoje, ao se aproximar do altar vil para o qual Thorne o havia levado, ele encontrou uma criatura mágica do estágio 4 final. Não era apenas uma criatura do estágio 4, era um ser mágico especial do caminho das trevas. A força dessa criatura das sombras não se limitava apenas ao seu nível. Vicente estava atualmente lutando contra essa criatura, uma espécie de pássaro escuro que parecia muito semelhante a um corvo gigante, com 4 olhos e um chifre pontudo no topo da cabeça. No entanto, essa criatura tinha poderes especiais. Quando lutava contra Vicente, ocasionalmente usava seu elemento de escuridão para criar uma névoa negra na área, camuflando seus movimentos e reduzindo a visibilidade de seu alvo. O grito desse pássaro era terrível. Toda vez que abria a boca para gritar, Vicente tinha que se proteger do ruído ultrassônico, que poderia ferir até mesmo alguém com suas qualidades. Droga, esse é um animal irritante. Vicente disse a Thorne enquanto se movia por essa área montanhosa da costa do Império. Vários escudos pairavam perto dele, diminuindo o poder dos ataques ultrassônicos do pássaro enquanto impediam qualquer tentativa do pássaro de atacá-lo diretamente. Com o bico aberto, esse pássaro era perigoso, mas com o bico fechado, era ainda mais. Seu bico era tão longo e afiado quanto uma adaga. Por mais forte e impressionante que fosse, essa criatura não tinha para onde correr, estando tão perto de Vice. Assim que ele começou o processo de marcá-lo como sua montaria, a besta percebeu que seu destino livre havia acabado. Mas quando Thorne deixou seu corpo e mostrou que este jovem não era do caminho da luz, o pássaro não se sentiu tão mal, sentindo que pelo menos não seria dominado por um indivíduo que o enfraqueceria com um caminho diferente do original. Seres do caminho escuro e da luz poderiam viver juntos e trabalhar para o mesmo propósito. Mas o tipo de ambiente que era positivo para um geralmente era prejudicial para o outro. Não apenas isso, mas se houvesse algum tipo de relação mestre-animal, mestre-escravo entre as partes, entrar em certos locais poderia ser positivo para um e negativo para o outro. Nem todos os lugares especiais funcionavam desta forma, mas havia lugares onde os elementos associados à luz atacavam aqueles associados às trevas, o que poderia funcionar como remédio para alguns, mas como veneno para outros. Se 2 seres estivessem conectados, como Vicente e Thorne ou Vice e Bart, quando uma das partes entrasse em tal local, o outro ser seria afetado de alguma forma. Normalmente, o lado do mestre, sendo o lado dominante, nunca seria prejudicado, então quem normalmente perdia nessas relações eram os seres na posição daquele pássaro. Ver Thorne foi um alívio para ele porque, ao contrário de Vicente, esta criatura sabia que nem qualquer ser concordaria em dar um lar a um fantasma. Somente alguém com uma afinidade ainda mais forte com elementos negativos do que um fantasma aceitaria tal existência. O pássaro parou de resistir e, após 2 minutos, a relação entre o mestre e a montaria foi estabelecida entre eles. Mestre. O pássaro abaixou a cabeça, sentindo uma sensação bizarra vinda de Vicente que o fez querer abaixar ainda mais a cabeça. Não havia sentido isso antes. Caso contrário, teria fugido de medo.
Compreendeu que havia cometido um erro e subestimou o grande ser que agora seria seu mestre. Vicente olhou para o pássaro com interesse e perguntou: Corvo, de agora em diante você se chamará Ônix. Ônix está à disposição do mestre. Aceitou prontamente a decisão de Vicente e abandonou o antigo nome para aceitar o novo. O que você tem feito nesta área, Ônix? Você encontrou algum lugar interessante para suas afinidades elementais nas proximidades? Vice perguntou, pois embora Thorne soubesse que havia um posto de sua religião nesta área, ele não sabia a localização exata, pois o terreno era diferente da última vez que esteve lá. Fim do capítulo. Capítulo 586. Entrando em um altar abandonado. Os arredores desta área costeira mudaram nos séculos desde a passagem de Thorne. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, com a queda da Ordem do Cataclismo, e então o tempo fez com que a vegetação cobrisse locais anteriormente abertos. O pássaro ouviu a pergunta de Vicente e usou uma das asas para indicar um lugar à frente. Há realmente uma área interessante por perto, mestre. Moro nesta área há cerca de 1 ano e, esta manhã, não pude deixar de tentar defender meu território contra um estranho. Olhou para Thorne e então perguntou: Você vai para aquele lugar por acaso? Leve-nos até lá, Ônix. Thorne concordou e disse à fera para conduzi-los ao local de interesse. Criaturas mágicas domesticadas ou escravizadas seguiam uma hierarquia natural baseada no tempo de serviço e no nível de poder. Como Thorne estava no mesmo nível do pássaro e servia a Vice há mais tempo, Ônix obedeceu imediatamente e partiu para o lugar que Vicente procurava. Ônix logo parou em frente a uma área coberta de lama e algumas plantas rasteiras voltadas para o litoral. À distância, ninguém notaria que algo estava escondido ali. Mas quando olhou mais de perto, Thorne reconheceu alguns detalhes nos arredores. Este é o lugar, ele comentou enquanto observava momentaneamente o estado deste antigo local secreto de sua organização. Na época de Thorne, havia basicamente 3 tipos de locais da Ordem do Cataclismo. Os mais comuns eram altares comuns, que geralmente continham plataformas de despertar mágico e nada mais. Estes eram simplesmente lugares para ajudar famílias de magos do caminho das trevas, para que eles tivessem lugares próximos para despertar os poderes de seus familiares. O menos comum de todos eram os altares secretos, onde a religião costumava manter pequenos grupos e muitos recursos em caso de problemas graves. Por fim, havia os altares públicos, onde os membros da organização costumavam ir ajudar outros praticantes do caminho das trevas, às vezes agindo à luz do dia para defender a sua causa. Os primeiros e últimos tipos de locais desta religião foram os mais atacados na última guerra antes do fim desta organização. O lugar que Vicente encontrou em Thorne, na província de Scott, era deste último tipo. Como tal, aquele lugar foi atacado e varrido pelas forças da Congregação do Apocalipse. Quanto a este lugar no Império Kenneth, era um dos postos avançados secretos da organização que poderia não ter sido atacado porque apenas membros importantes para a religião sabiam sobre esses lugares. Tais indivíduos prefeririam morrer a desistir de seus companheiros ou locais secretos que um dia poderiam ser úteis para possíveis sobreviventes. Os membros da Ordem do Cataclismo odiavam profundamente a Congregação da Revelação. Então, se houvesse alguma chance de vingança, os anciões daquela força não estragariam suas chances abrindo a boca para falar sobre esses lugares secretos. Em suma, a única possibilidade de que esse lugar tivesse sido explorado ou destruído era se algum sobrevivente da Ordem tivesse chegado a esse lugar depois da guerra ou se algum inimigo tivesse seguido algum sobrevivente até lá. No entanto, essas coisas seriam difíceis de conseguir, pois poucas pessoas sabiam sobre esses lugares, e menos ainda tinham as chaves para entrar em tais altares. Mestre, por favor, invoque seu pingente da lua do cataclismo, Thorne disse a Vice após escanear a área ao redor das ruínas. Vicente fez o que lhe foi dito, e então Thorne explicou a ele. Todos os lugares secretos da minha religião eram devidamente trancados depois que os guardas deixavam seus postos. Somente com uma chave especial alguém poderia entrar em um desses postos.
E é isso que esse colar fará? Vicente perguntou, duvidosamente. Thorne riu e disse, claro, como o item mais valioso da nossa ordem, este colar pode lhe dar acesso a todas as patentes da minha ordem, mestre. Afinal, este era o artefato que somente o mestre da ordem poderia usar casualmente. Oh, Vicente seguiu Thorne enquanto ele atravessava o pingente da lua do cataclismo. Vicente fez isso até que um brilho cinza emergiu do objeto, que parecia uma lua crescente. Ao fazê-lo, todas as estruturas mecânicas e não mecânicas na área tremeram enquanto o mana dentro se agitava, fazendo Vice e Onyx perceberem o quão certo Thorne estava. Thorne cerrou os punhos esqueléticos ao sentir isso, finalmente de volta a um lugar preservado de sua religião após milênios. Após cerca de 20 segundos, o colar de Vicente parou de emitir o brilho, e a porta redonda na frente dele começou a rolar para o lado, revelando uma passagem escura para eles. Thorne disse, mantenha seu colar em volta do pescoço até deixarmos este lugar, mestre. Não é uma boa ideia usá-lo por muito tempo, mas o Cataclysm Pendant lhe fará bem. Neste lugar, Vicente pendurou o pingente em volta do pescoço e então caminhou pela passagem que se abriu diante dele, seguindo Thorne enquanto Onyx seguia atrás, observando suas costas. Thorne rapidamente espalhou seus sentidos pela área, absorvendo o bom e o ruim. Havia coisas que eles poderiam usar para se fortalecerem e se prepararem para o futuro, mas não tanto quanto este lugar já teve. Parece que alguns companheiros vieram aqui antes de nós, mas eles nos fizeram o favor de deixar coisas para nós. Existem alguns coisas aqui que você precisa ver, mestre. Fim do capítulo. Capítulo 587 Ordem do Cataclismo versus Congregação das Revelações. Depois de perceber que o lugar em que acabaram de entrar já havia sido visitado antes, Thorne seguiu para os níveis subterrâneos da área. Este posto avançado era um lugar onde grupos da Ordem podiam ficar temporariamente abaixo do radar das forças locais e, se necessário, agir rápida e decisivamente em apoio aos interesses da Ordem. Também era um lugar para armazenar os recursos do grupo para que os membros da Ordem tivessem uma opção em tempos desesperadores. Como tal, este altar secreto tinha um total de 4 níveis abaixo da entrada, um dos quais era a área de estar e dormir para os membros que viviam lá anteriormente, outro era a área de treinamento e cultivo, e os 2 últimos estavam relacionados aos recursos deste posto. Thorne liderou o caminho para Vicente até o 3º nível do porão, passando por alguns lugares interessantes no edifício até chegar ao que parecia um grande cofre. Logo além das escadas que levavam a este lugar havia uma porta de metal, com 10 metros de altura, 8 metros de comprimento e pelo menos 40 centímetros de largura. Passando por ela, após abrir a entrada para Vicente, os 3 entraram em uma área de 100 metros quadrados onde várias prateleiras dividiam o espaço. De um lado estavam 2 das 4 paredes, e as prateleiras mais próximas a essas paredes continham os artefatos mágicos que permaneceram ali. Enquanto isso, nas outras 2 paredes e nas prateleiras mais próximas a elas estavam poções, pílulas, cristais, minerais, enfim, uma variedade de recursos brutos ou aqueles preparados por profissionais. Nas prateleiras entre as 2 partes desta área estavam alguns recursos especiais, pergaminhos e coisas do tipo. De acordo com Thorne, lugares como este sempre estavam cheios de recursos e artefatos quando a Ordem estava em vigor. Qual é o propósito da Ordem do Cataclismo, velho Thorne? Aliás, qual é o propósito da Congregação das Revelações? Vicente perguntou enquanto armazenava alguns itens da área em seu anel espacial. Thorne pensou por um momento. A Ordem nasceu da necessidade de representação para os magos do Caminho Sombrio. Desde os tempos antigos, os magos do Caminho Sombrio foram vistos como vilões, representantes da morte e do mal. Alguns são verdadeiramente consumidos por seus poderes, tornando-se abominações que espalham terror por onde passam.
Mas muitos estão no controle de suas emoções, têm desejos e vontades, têm famílias e não querem lutar ou se esconder o tempo todo. A escuridão existe naturalmente no mundo, então, eventualmente, um culto para os magos das trevas nasceu como uma forma de defesa e aliança. Mas, eventualmente, tornou-se muito mais, ganhando prestígio e novos objetivos. Não havia nenhum objetivo de domínio por trás do grupo, mas havia vontade ou desejo de mudança. Estávamos numa cruzada há milênios, tentando mostrar ao continente que éramos uma parte essencial da estabilidade do Reino Polaris. Queríamos mudar a influência das religiões do caminho da luz e evitar a perseguição injusta dos magos do caminho das trevas simplesmente por causa de suas afinidades elementares. Para fazer isso, teríamos de apoiar os governos e ter as nossas próprias esferas de influência, claro. Mas não queríamos destruir nossos rivais. A Congregação das Revelações é diferente. Este grupo sempre quis dominar. Seu objetivo não é cultivar mana no continente nem criar novos magos poderosos. Você provavelmente já ouviu o mestre do templo falando sobre como ele espera conhecer o próximo arquimago do continente, certo? Isso não faz sentido. Os membros do templo ficam de olho naqueles que têm potencial para se tornarem arquimagos. Aqueles que lhe podem ser úteis são autorizados a viver ou mesmo trazidos para o seu lado. Mas aqueles que podem prejudicá-lo são eliminados sem que ninguém saiba. Torne riu dessa parte da história. Dizem que nós, magos do caminho das trevas, somos assassinos loucos. Não é mentira. Mas os magos do caminho da luz da Congregação do Apocalipse mataram pelo menos 10 vezes mais criaturas no continente do que nós. Ele pausou por um momento enquanto Vicente o observava e então terminou. A Congregação do Apocalipse tem como objetivo escolher os líderes e deuses do Reino Polaris. O seu objetivo é controlar tudo no continente, desde a vida e a morte até as coisas mais triviais. Os vampiros são terríveis, mas se os líderes da Congregação das Revelações pudessem fazer 10% do que os vampiros são capazes, eles teriam escravizado quase todo o continente e seriam tão maus ou piores que os vampiros. Fim do capítulo. Capítulo 588. O próximo pentagrama de Vicente. Você teve muita sorte, mestre. Se seu verdadeiro talento tivesse aparecido depois do seu despertar, você provavelmente estaria morto agora, ou teria sofrido lavagem cerebral pela Congregação das Revelações e se tornado um deles. Thorne terminou seu discurso enquanto Onyx o encarava, boquiaberto, ciente de que essa força não era uma coisa boa, mas preocupado em estar perto de pessoas que claramente tinham ideias ou inclinações perigosas. Lavagem cerebral? A Congregação das Revelações usa esse tipo de método tabu? Vicente perguntou, parando o que estava fazendo. Thorne riu. Não com pessoas comuns, porque não vale a pena. Mas com alguém que tem potencial para se tornar um arquimago ou até mesmo algo mais poderoso, você pode apostar. Os membros do templo farão qualquer coisa para manter seu poder e influência. Se você fizer as duas mulheres, a freira e a devota, darem informações críticas sobre a Congregação da Revelação, você certamente encontrará algumas coisas terríveis. Eu não ficaria surpreso se elas estivessem escondendo segredos sobre o caminho para o 7º estágio, o que está além do Reino Polaris e outras questões críticas. Vicente estreitou os olhos. Você acha que alguém com essas informações deveria divulgá-las ao público? De jeito nenhum. Mas se eles fossem a ordem, eles nunca fingiriam querer o melhor para o continente se tivessem informações tão importantes para o progresso dos magos do continente. O pior não é o egoísmo daqueles por trás do templo, mestre. É a hipocrisia deles. Muitos acham que o templo é o que protege o continente, mas será? Quem pode garantir que o templo não é, na verdade, o grande parasita do Império Polaris? Um bandido que defende o que faz é mais confiável do que um político mentiroso que faz o mesmo secretamente, Onyx comentou com Vicente e Thorne. Esse é o ponto. Suspiro. Veremos isso depois. Você tem muitos motivos para odiar as pessoas do templo, velho Thorne. Mas não duvido de você. A organização de Layla certamente esconde muita coisa.
Eu já sentia isso antes mesmo do meu despertar. Vicente suspirou enquanto comentava sobre o assunto. Estou aliviado que o mestre entenda a realidade. Tenho minhas razões para estimar a ordem e odiar o templo. Mas não acho que sou influenciado pela maneira como morri. Acredito sinceramente que a ordem é moralmente superior ao templo e deve renascer das cinzas. Thorne disse enquanto gesticulava com suas mãos esqueléticas. Só você pode fazer isso, mestre. Reconstruir a ordem? Vicente olhou para Thorne com um sorriso no rosto. Isso seria difícil. Então, depois que Vicente terminou de coletar as moedas e cristais que estavam neste terceiro nível, eles desceram as escadas no final desta área e desceram até o nível subterrâneo final deste altar secreto. Uma vez lá, Vicente e seus dois companheiros encontraram outra série de defesas em seu caminho para a área mais valiosa de todo o altar. Mas com o Cataclysm Pendant em volta do pescoço, Vicente não teve problemas em desarmar as defesas e barreiras à sua frente, e logo ganhou acesso a uma pequena área esférica onde uma pequena ponte levava a uma pedra no centro da área. Na pedra havia algumas inscrições e um pequeno bolso onde os recursos mais valiosos do lugar eram guardados. Vicente parou na frente dela e leu rapidamente o pequeno texto gravado na pedra antes de ver um pequeno mapa antigo abaixo do texto. Estas são as localizações de outros altares secretos como este, mestre, Thorne disse enquanto memorizava as localizações. E o que tem aqui? Vicente apontou para um objeto de metal brilhante que continha uma distorção espacial relativamente forte para um anel espacial. Alguns recursos só podem ser preservados sob condições especiais, mestre. Existe uma forma superior de armazenamento espacial que pode conter vida. Este dispositivo na sua frente tem uma pequena dimensão espacial que pode conter seres vivos. Não é muito espaço, mas é o suficiente para conter plantas mágicas, pequenos animais e até mesmo um mágico. No caso do dispositivo na sua frente, não sei o que pode estar dentro. Provavelmente contém algumas plantas e ervas poderosas, provavelmente no quarto estágio. O brilho roxo no pescoço de Thorne ficou mais forte, e ele disse: não é impossível que haja um ser vivo dentro dele com um pentagrama que seja útil para alguém como você, mestre. Tudo o que você precisa fazer para descobrir é colocar um pouco do seu mana neste dispositivo. Fim do capítulo. Capítulo 589. Um bom começo. Depois de ouvir a resposta de Thorne, Vicente despejou um pouco de sua mana no dispositivo da pedra e fechou os olhos. Então, no meio da escuridão, ele gradualmente sentiu um espaço de cerca de 200 metros quadrados com sua mana. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma versão em miniatura aparecer em sua mente. Os detalhes do que havia naquele pequeno espaço não tomaram forma imediatamente. O que havia de mais poderoso ali apareceu pela primeira vez nesta imagem mental 3D na mente de Vicente, como estrelas aparecendo no céu. Por um momento, aquela área parecia não ter nada, e então Vicente sentiu 10 auras poderosas aparecendo. Enquanto sentia isso, viu alguns arredores da área, onde havia grama e um pequeno lago, além de atmosfera suficiente para que o ambiente fosse sustentável. Percebendo os mínimos detalhes da área, Vicente sentiu pequenos insetos, alguns pequenos animais como pássaros, árvores e vegetação comum incapazes de absorver mana. Nem tudo neste mundo tinha essa habilidade. Mesmo em um mundo mágico, coisas normais sem essa habilidade eram necessárias para manter o equilíbrio das coisas. Interessante, ele comentou com Thorne e Onyx. Há uma arma em forma de foice neste lugar. Por que alguém a guardaria neste lugar? Oh, Thorne se perguntou enquanto colocava um pouco de sua mana no dispositivo para ver o que era. Isso, entendo. Esta arma é especial, mestre. Thorne disse quando entendeu o que era. Esta é uma arma maligna. Ela tem uma vontade especial e pode fazer coisas que armas comuns não podem fazer. Mesmo sendo apenas um item de quarta série, provavelmente é compatível com armas comuns de quinta série. Se fosse armazenado fora de neste espaço, possivelmente transformaria esta área em um covil de fantasmas,
bestas negativas e outros seres que alertariam as forças do Império sobre a presença deste local secreto. Por isso foi guardado neste espaço de bolso para não expor o altar secreto. Aspas. Ah, e do que isso é capaz? Então, se você entrasse lá, mestre, você não conseguiria sair sozinho porque só alguém de fora poderia tirá-lo. Mas isso seria muito arriscado e você poderia acabar preso naquele lugar por muito mais tempo do que gostaria. Mas você não precisa. Use o Cataclysm Pendant e conecte este dispositivo com você. Isso lhe dará onisciência sobre este espaço e também a capacidade de tê-lo sem atrair atenção. Posso usar algo assim? Vicente olhou para a coisa, que não parecia um anel espacial e era bastante visível. Esse tipo de coisa que usamos em nossos pulsos, mestre. Parece chamativo agora, mas é porque não tem um usuário reconhecido como seu dono. No momento em que você conecta sua aura a ela, você pode controlar a aura que ela emite e fazê-la parecer uma pulseira simples e sem importância, explicou Thorne. Vicente prontamente fez o que deveria fazer, usando o pingente da lua do cataclismo e facilmente mostrando ao item que ele pertencia à ordem do cataclismo e que ele o manteria de agora em diante. Artefatos de alto nível como esse não podiam ser simplesmente pegos. Se você não fosse forte o suficiente para destruir a marca do dono anterior ou não atendesse a outros requisitos, o melhor que você poderia fazer era obter acesso a uma fração de suas propriedades. Esta pulseira pertencia à ordem do cataclismo e, embora não houvesse marcas de outros magos nela, apenas o líder da ordem poderia movê-la. Quando Vicente se identificou como tal enquanto usava o colar, ele rapidamente ganhou acesso à essência do item, e não demorou muito para que ele deixasse sua marca nele e tomasse posse dele. Então a pulseira flutuou no ar na frente de Vicente, voou para seu pulso direito e se acomodou ali sem que Vice tivesse que fazer qualquer esforço. Sentindo sua conexão com ela crescer exponencialmente, Vicente sentiu o que Thorne havia dito que ele poderia fazer e prontamente disfarçou o item fazendo sua aura desaparecer. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto ele cumpria seu propósito ali. Velho Thorne, não sei se algum dia serei capaz de reviver a ordem do cataclismo como você a conhecia. Mas procurarei outros lugares como este. Os recursos de sua antiga organização são interessantes. Thorne apenas sorriu. Este foi um ótimo começo. Fim do capítulo. Capítulo 590 Evolução qualitativa, controle climático. Ponto de interrogação. Depois de decidir ir atrás de outros postos avançados da Ordem do Cataclismo no futuro, Vicente não deixou este posto avançado da Ordem Secreta imediatamente. Ele havia reunido alguns recursos interessantes para si mesmo, Thorne e Onyx, e este era um lugar com níveis de segurança suficientes para eles ficarem mais tempo e aproveitarem a oportunidade. Depois de coletar a pulseira especial, Vicente foi com Thorne e Onyx para o segundo nível deste posto avançado, onde ficava a área de treinamento e meditação deste altar secreto. Uma vez lá, Vicente não hesitou em contar a Thorne e Onyx sobre os melhores recursos compatíveis para eles antes de selecionar outras coisas compatíveis com suas duas joias. Vicente, Thorne e Onyx eram muito diferentes, embora todos tivessem afinidade com a escuridão. Thorne era um fantasma, Onyx era uma besta e Vicente era um mágico. Como os recursos mágicos os afetam variaria muito por causa de suas características particulares. No caso de Thorne, essências mágicas capazes de fortalecer o espírito teriam o efeito mais positivo sobre ele. Em contraste, itens capazes de melhorar o corpo não o afetariam em nada. Onyx se beneficiaria do oposto de Thorne. Itens que pudessem fortalecer seu corpo seriam muito melhores para ele do que aqueles que pudessem fortalecer sua mente. Vicente poderia ser afetado positivamente por ambos os tipos de recursos. Ainda assim, ele tinha uma afinidade maior por itens processados por mágicos, como poções e pílulas. Havia uma razão pela qual os mágicos desenvolveram tantos recursos mágicos que foram alterados artificialmente. Não era apenas um esforço para criar uma maior variedade de opções, mas também uma tentativa de melhorar o sucesso dos mágicos na absorção de recursos.
Os mágicos não conseguiam processar a essência de ervas mágicas tão bem quanto as feras. Eles usavam técnicas e habilidades especiais para criar pílulas e poções para aproveitar ao máximo os recursos mágicos. Assim, Vici ficou com algumas pílulas e poções, enquanto Onyx recebeu basicamente 2 tipos de ervas para comer e usar a seu favor. Quanto a Thorne, Vicente deu a esse fantasma um cristal capaz de nutrir o espírito. Com esses recursos em mãos, cada um entraria em suas próprias formas particulares de meditação na área de cultivo especial do altar. Quando chegou ao ponto em que podia ir sem uma mudança maior no primeiro pentagrama, Vicente sentiu como se algo tivesse quebrado em seu corpo. O pentagrama anteriormente laranja mudou como se tivesse renascido e brilhava em um amarelo dourado extremamente bonito. Mas o mais notável não era sua aparência, mas a flutuação que vinha dele, que agora era muito mais parecida com a sensação que vinha do primeiro pentagrama da segunda forma mágica de Vicente. Após esse avanço, Vicente sentiu sua primeira gema ganhar mais poder e espaço em sua consciência ao perceber de repente suas novas habilidades. Controle atmosférico. Ele deu um nome à sua nova habilidade. Ele notou a tempestade magnética sobre a área em que estavam, fazendo com que a aurora boreal aparecesse perto da área enquanto nuvens pesadas se condensavam ali. As mudanças trazidas por esses fenômenos fizeram com que outras características climáticas locais mudassem, formando a tempestade que já estava afetando rapidamente essa parte costeira do Império. Ao sentir isso, Vicente também sentiu uma mudança na terra ao redor daquela área, sentindo mais mana ao seu redor do que normalmente era o caso. Agora, ele poderia afetar a atmosfera ao seu redor, até mesmo trazendo chuva para regiões áridas e aumentando temporariamente a densidade de mana de certas áreas. Ele abriu os olhos ao terminar seu progresso, sentindo que seu nível estava muito mais próximo do ponto mais alto que um soberano da Terra poderia atingir. Ele ainda teria um longo caminho a percorrer para se tornar um soberano do céu, pois as diferenças de níveis aumentavam exponencialmente a cada avanço. No entanto, ele estava agora muito mais perto do próximo nível do que estava no início do 4º estágio. Parece que não vai demorar muito para nos vermos novamente, Loren. Ele pensou em sua irmã enquanto cerrava os punhos com determinação. Eu já vinguei nossa mãe, agora minha próxima missão é tirar você das garras daquelas malditas sombras de Nixlas. Seus olhos brilhavam enquanto ele imaginava o futuro quando Nina seria menos dependente dele e ele teria tudo pronto para ir atrás de Loren. Ele não estava com pressa, mas com essa melhora, ele não podia deixar de se sentir mais perto desse objetivo do que nunca. Fim do capítulo. No imposto profissional o justo paga mais e o injusto menos, sobre o mesmo rendimento, Platão.